Caio Jorge, Rafa Nobre, o pessoal tá perguntando aqui, todo mundo falando sobre o interesse de um gigante europeu. Ele vai pro Flamengo, ele vai pro Zenit, ele vai pro West Ham, ou pra onde ele vai? Ou ele fica no Cruzeiro? Pelo menos até hoje, que dá pra gente falar, 30 de dezembro, é que ele vai pra Toca da Raposa 2. Ele fica no Cruzeiro, é o que a gente tem de informação, não tem absolutamente nenhuma proposta que possa ter chegado ao Cruzeiro. O Flamengo, de fato, tem interesse, a proposta não chegou. O próprio Pedro Lourenço confirmou esse interesse do Flamengo, mas aí a gente para nisso, né? Além do interesse do Flamengo, não temos absolutamente nada. O portal italiano, aliás, um jornalista italiano, né, acabou trazendo aí a informação de que o Real Madrid teria interesse na contratação do Caio Jorge, mas se não passou de especulação, é só um interesse que aí a gente respeita, claro, a apuração de todo mundo, né? E aí é uma apuração que é dele, do jornalista italiano. Eu, sinceramente, Rafael, não tenho nenhuma informação com relação ao interesse ou uma proposta do Real Madrid com relação ao Caio Jorge. É claro que isso pode acontecer, afinal de contas, é o artilheiro não só, terminou o Campeonato Brasileiro não só como artilheiro, mas a Copa do Brasil também. Então, é o artilheiro do futebol brasileiro, de uma campanha de destaque do Cruzeiro, um cara que convocado para a seleção brasileira, então é óbvio que vai ter o interesse do futebol internacional. O Caio Jorge, que é um jogador muito novo, e o Pedro Lourenço segue com a mesma opinião, né? Tem um preço para poder negociar o Caio Jorge. O que a gente tem de informação, e aí a gente, claro, pode falar de informação, é do interesse do Flamengo com uma proposta na casa dos 30 milhões de euros, o que não agrada o Cruzeiro. O Cruzeiro do Pedro Lourenço diz que conversa, aceita negociar, ou pelo menos abre uma negociação na casa dos 50 milhões de euros, é o valor, o preço estimado para que as negociações possam começar a acontecer com relação ao KJ, o artilheiro do Cruzeiro na temporada. Então o que a gente tem até agora de informação é que não tem absolutamente nenhuma proposta, nenhuma oferta para o artilheiro do Cruzeiro para a temporada, que se apresenta junto com o restante do elenco agora no início de janeiro. Ô Lucas Maia, se o Real Madrid vem forte aí para buscar o Caio Jorge, e provavelmente, né, com a grana que o Cruzeiro pede, né? Isso é claro, ainda a informação do Rudy Galetti, como o Rafa disse, né? Uma especulação, não tem nada oficial. Mas se o Real Madrid vem com a grana aqui, Real Madrid é difícil segurar, né? E é diferente também de você reforçar o Flamengo com quem você pode disputar título em 2026, né? Nenhum jogador é inegociável, todo mundo tem um preço, até mesmo o Cruzeiro, que está bem financeiramente, que tem um bilionário à frente, que não precisa de mais dinheiro, até o Cruzeiro coloca preço para os seus jogadores. O Cruzeiro já estipulou o preço para o Caio Jorge. Se o Real Madrid chegar oferecendo essa grana, ou até mais que isso, faz sentido sim negociar o Caio Jorge, aí sim faz sentido, até mesmo pelo desejo do Caio de voltar a jogar na Europa, se de fato acontecer isso. Agora, a gente não vê com tanta frequência um time como o Real Madrid pegar um jogador no meio do ano, assim, como poderia fazer com o Caio Jorge. Talvez fosse algo para pós-Copa do Mundo. Real Madrid pode estar de olho no Caio Jorge, mas para o futuro e não agora. Até outro ponto a favor do Caio manter os pés na Toca da Raposa, ficar no Cruzeiro, continuar com a boa fase, porque outros clubes na Europa, gigantes como o Real Madrid, certamente também estão observando. Certo? E tem a Copa do Mundo também, né, Lucas? Que é o grande desejo. Isso que eu ia te perguntar agora. O sonho. Eu tô antecipando suas perguntas, né? É a segunda vez que eu faço isso. Tá dando spoiler, né? É uma sintonia que a gente tem. Que é isso? Que beleza, hein? Vai. Praticamente ele tá dentro de você, sabe todos os seus pensamentos. Aí já estão. Aí escolha amor, né? Olha, quem falou isso foi o Lucas Maia. Na sua mente, dentro da sua mente. O José Silva tá falando aqui, se o Real Madrid fizer a proposta pelo Caio Jorge, já era pelo Flamengo. Mas e aí vem o Maércio Dias e fala: Aston Villa, West Ham, Zenit, Flamengo e Real Madrid, todos sondaram ou fizeram proposta, ou tiveram interesse, especulação e tal, pelo Caio Jorge. Considerando o Rafa Nobre, o projeto dele de ir para a Copa do Mundo, seria um bom cenário ele sair do Cruzeiro? Agora não, pra mim não, é a opinião, né? Pra mim não, seria uma ideia, e aí eu acho que é também desejo do Caio Jorge iniciar o ano no Cruzeiro. Ele não vai fazer força, é claro que se vem uma proposta de um clube como o Real Madrid, vamos combinar também, né? O Real Madrid, um dos maiores, se não o maior clube do mundo, né? Então é um cenário completamente diferente, de
um projeto completamente diferente, é uma estrutura e a realização de um sonho também num cara como o Caio Jorge, que ainda tem a meta de jogar no futebol europeu. Ele deixa isso muito claro, muito novo ainda o Caio Jorge, por mais que não tenha dado certo essa primeira passagem dele na Europa, futebol italiano, mas que ainda tem o sonho e bola para poder jogar na Europa. Mas entendendo a Copa do Mundo aí às vésperas, as portas do Cruzeiro, e para ele, Caio Jorge, é entender que ele está estabilizado, titular de um time que vai brigar por grandes títulos, grandes feitos em 2026, então ele não tem absolutamente que se preocupar com titularidade, com espaço numa equipe. Se ele vai agora, por exemplo, não precisa nem ser o Real Madrid, para pegar os exemplos aí que o pessoal trouxe, o West Ham, por exemplo, ele não chegaria com o status de titular, ele teria que brigar por essa posição. Será que teria tempo hábil para poder chegar, brigar por esse espaço, lutar por posição e ainda conseguir mostrar e se adaptar a tudo que de novo que vai ter nesse país, para mandar essa mensagem para Ancelotti e para, quem sabe, cavar essa vaga no ataque da seleção? Então acho difícil, é uma briga concorrida no ataque da seleção, é talvez o setor que mais tem disputa dentro da seleção brasileira, só que ele já mostrou credencial para isso e que pode. No Cruzeiro hoje, ele tem o melhor dos cenários para poder brigar por esse primeiro sonho, que é disputar uma Copa do Mundo. Tá aqui um abraço pro Sérgio Ferreira Campos. Obrigado, Sérgio. Um abraço para você. O Renato Carvalho aqui, ó, lá ele. O Evandro Dias também, lá ele. A Elaine Martins, quinta série aqui é difícil, viu, Elaine? E tem gente aqui, Lucas Maia, perguntando o seguinte. O Frederico Schneider. O cavalo passa arriado uma vez. Acho que o Pedrinho vai negociar. E aí tem essa pergunta, igual o Rafa falou, ele vai chegar no Real Madrid, no West Ham, não sei o quê, pá. Ele chega com o status de artilheiro do Campeonato Brasileiro e até da Copa do Brasil, né? Os dois principais campeonatos do futebol brasileiro, né? Ele chega no Flamengo titular? Pra mim também não, ele tem uma competição muito grande com o Pedro, né? Exercem Se o Pedro mesma vier, função. então. Aí é outra coisa, né? Mas Thiago ainda não respondeu. Mas daqui a pouco, mano. Daqui a pouco o pessoal no seu ouvido aí vai te responder. Aí é uma negociação que eu, pelo menos, não tenho informação disso e não vi ninguém dizer. Olha lá, já falou aqui. Mas são características muito diferentes também. E o Flamengo, acho que não abriria mão do Pedro para chegar ao Caio Jorge, né? São jogadores diferentes. E o Caio iria para o Flamengo, é um novo clube, com pouco tempo para ele se firmar e virar titular, fazer gol e ir para uma Copa do Mundo. Eu concordo com o Rafa quando ele diz que para o Caio o melhor caminho para ir para uma Copa é no Cruzeiro. O Flamengo ele pode ser uma vitrine maior no sentido de holofotes para o futebol internacional. Mas o Cruzeiro também está se recolocando nessa vitrine. E o torcedor do Cruzeiro, inclusive, pode ficar acostumado com o Real Madrid, Barcelona, West Ham, Flamengo ou outros grandes times olhando para jogadores que estão aqui. Porque o Cruzeiro terminou em terceiro do Brasileirão num futebol avassalador com o Leonardo Jardim. E pode seguir assim em 2026. Outros grandes clubes no cenário nacional, internacional, vão certamente olhar para jogadores que estão dentro do Cruzeiro. Agora, o Cruzeiro tem muita bala na agulha para segurar os caras também. Então, por isso, acho que, por todos esses motivos, acho que o Caio Jorge deve ficar assim, viu, Seabra? E já dando um spoilerzinho do programa que vocês vão ver na quinta-feira, falamos inclusive sobre futuro e tal, as futurologias aí, Caio Jorge está nessa barca aí. Acho que o que o Frederico Schneider quis dizer foi o seguinte: o ano de 2025 para o Caio Jorge foi um espetáculo. O 24 não tinha sido legal, e nem para o Cruzeiro de uma forma geral também, mas o ano de 2025, o Cruzeiro termina em terceiro no Brasileiro, semifinalista da Copa do Brasil e tal. Então, e o Caio Jorge é artilheiro da coisa toda, né? Para não dizer outra coisa. Foi artilheiro de tudo. O que é o cavalo arriado passar duas vezes? Você garante, Rafa Nobre, que o Caio Jorge vai fazer de novo o que fez em 2025 em 26? Não dá pra garantir. Aí o cavalo passou arriado. Não dá pra garantir. Mas dá pra garantir que o Cruzeiro vai de novo ser um postulante ao título em 2026, não? Acho que se começa o ano com uma expectativa alta de um time que, em tese, mantém o trabalho do Leonardo Jardim, que foi bem em 2025. Então a tendência, o Cruzeiro, com essas contratações e até onde a gente consegue apurar, serão pontuais e contratações fortes para poder entregar um elenco mais encorpado para o Tite.
Então a tendência é que o Cruzeiro possa brigar por grandes feitos em 2026. Se isso acontecer, é claro que vai passar pelo protagonismo de figuras como Caio Jorge, Matheus Pereira. Eu acho que isso tende a deixar o passe dele ainda mais valorizado. Eu acho que eu entendo também o fato da expressão, né, não deixar o cavalo passar arriado, mas eu acho que é um ano que vale a pena esperar, porque tem Copa do Mundo e uma convocação, a gente sabe o quanto valoriza o passe do atacante. Pode não ser um ano tão positivo em termos de números para o Caio Jorge, o ano de 2026, mas pode ser positivo com outros feitos, títulos, por exemplo, essa conquista pessoal de disputar uma Copa do Mundo. Então eu acho que é uma espera, se a gente for levar em consideração a expressão, né, de deixar o cavalo passar arriado, é uma espera que pelo menos para mim vale a pena. Eu acho que tem que ser analisado muito, e o Cruzeiro tá fazendo correto, você abre o contexto e o momento também, porque assim, tudo bem, mas e se o Cruzeiro tivesse vendido o Caio Jorge naquela primeira sondagem do Zenit, por exemplo? O Cruzeiro hoje pode vender o Caio Jorge por muito mais do que o Zenit ofereceu naquela ocasião. É claro que a gente olhar o futuro, tem muitas opções mesmo. O João Marcelo quase saiu, né? Ou melhor, tentaram contratar o João Marcelo antes por 35 milhões de reais. O Cruzeiro não vai vender ele mais por 35 milhões de reais, ainda mais depois dessa grave lesão. Mas o momento naquela situação, pedir pro João Marcelo permanecer no Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro tá avaliando bem o momento e o contexto. Caio Jorge continuar no Cruzeiro vale a pena. O Lucas Domini tá falando aqui, ó, o Cruzeiro virou time de revenda agora? Vocês têm que avaliar uma coisa aí, o Cruzeiro, eu tô aqui mesmo, eu tô certo, Cruzeiro não precisa vender o Caio Jorge não, uai. Ele botou um uai aqui, eu tô repetindo que eu acho legal. Ele é peça fundamental no elenco, é jogador top do futebol brasileiro. O que vocês estão falando de cavalo arriado? Concordo, mas não foi eu que falei não, tá? Eu também não. Foi eu que falei não, só tô respondendo. Quem falou? O Frederico Schneider aqui, tá? Vai lá no chat e fala com ele aí. Mas eu entendi aqui, claro, Lucas, e entendi também a questão do cavalo arriado, mas futebol tem disso, né? O cara num ano, ele estoura, arrebenta, vai lá em cima, é artilheiro da coisa toda, se valoriza, e no outro ano, não tô dizendo que vai ser o ano, claro, a questão do Caio Jorge não tá, mas pode acontecer? Pode, porque é do futebol. E aí, de repente, o cara no outro ano vai mal. E aí? Ou ele vai ainda melhor e é vendido pelo dobro. Também. É uma loteria, né? Pode acontecer uma coisa, pode acontecer outra. O cara pode se valorizar ainda mais, como pode se desvalorizar. Essa é a questão do cavalo arriado. Eu acho que o Caio Jorge, já entrando aí como comentarista, tá? Não tô nem aí pra você. Você pode tudo, cara. Se você quiser, Daniel. Eu acho que o Caio... Nem tanto, né? Eu acho que o Caio Jorge é um cara que vai ser muito útil pro Cruzeiro, fundamental nesse elenco do Tite aí, no time, né, do Tite, para as disputas do Cruzeiro em 2026. O Cruzeiro vai ter um calendário pesado aí. E nesse momento, acho que o Cruzeiro não tem que pensar em se desfazer do seu principal jogador. Claro que não existe jogador inegociável, se a proposta do Real Madrid chegar, vai embora, não sei o que e tal. Mas tem que contratar, né? Sim. Tem que reforçar ainda mais o seu elenco, né? Para disputar uma Libertadores e, vez ou outra, o Caio Jorge está suspenso. Ou o Caio Jorge está jogando demais, né? Várias vezes, precisa dar uma segurada. Eu tô falando Caio Jorge, mas Matheus Pereira, Romero, Lucas Silva, Fabrício Bruno, tá? Todo mundo. Se quiser reforçar, né? E não deixar sair. E se a gente for levar em consideração aí a posição, a gente tá falando de Caio Jorge, né? Tem, em tese, a gente ainda não viu jogar, mas pelo menos de uma expectativa grande, um jogador que tá hoje para a função dele. Se o Gabigol decepcionou em 2025, o Villarreal pode ser esse jogador em 2026, né? Tem uma expectativa muito grande com relação ao aproveitamento dele. É um cara que faz essa função, que pode jogar na condição de atacante, mas que se movimenta muito, assim como o Caio Jorge, né? Então, em tese, o Cruzeiro já começa o ano com o reforço dele, né? Pra gente entender o que pode entregar mais, e a expectativa para esse início de temporada vai, pelo menos do que o Cruzeiro trouxe até aqui, né? Tem pouco ainda, ou quase nada, de contratação, e ele é a grande referência se a gente for analisar o que contratou o Cruzeiro para essa próxima temporada. A Isabel Marte está falando aqui, ó, cavalo arriado em relação às propostas, exatamente, também. Ou seja, ele foi bem, a proposta veio, depois pode não acontecer. O Thiago Militani, cavalo arriado é quando se fala de oportunidades, só acontece uma vez. Tem mais gente falando sobre isso aqui, o Thiago Barbosa Carneiro, o Cruzeiro não pode vender o Caio Jorge para nenhum time brasileiro. Tem muita gente falando sobre Caio Jorge aqui ainda também, vamos dar uma selecionada, mas o certo é que eu acho que o Caio Jorge vai se reapresentar, pelo menos por agora,
vai iniciar o ano pro Cruzeiro. Tudo por enquanto é especulação. Acho que não chegou nada oficial pro Caio Jorge por enquanto. Nada. E o Caio Jorge não tem interesse de sair dentro das possibilidades que surgiram até aqui. Futebol russo, ele não quer jogar no futebol russo, então pode esquecer qualquer proposta que possa acontecer. O Zenit tá louco para poder tirar alguém do Cruzeiro, alguém do futebol brasileiro, né? Sempre que tem uma proposta, é o Zenit que pinta na frente de todo mundo aí. Então, futebol russo, o Caio Jorge já disse que não quer tentar jogar no futebol russo, as informações que tem de lá não são boas e não é o interesse dele. Então, tá numa fase que ele pode escolher, né? Qual cenário quer jogar caso seja transferido, mas não é esse o desejo do Caio Jorge, pelo menos para 2026, diante das possibilidades que tem. As sondagens chegam para a gente e é óbvio que chegam para o jogador também, né? Antes até de chegar para a imprensa, chega para o jogador, para o empresário do jogador. Então, se tem de fato o interesse do Real Madrid na contratação do Caio Jorge, aí a gente entender como é que ele avalia isso, para quando ele avalia isso, mas o que a gente tem de informação é que existiu esse interesse partindo da imprensa italiana. Agora, de concreto, exatamente nada é o que a gente tem até aqui.